Isaura. Que segurança sou de Jesus e já desfruto bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Cante aí com a gente. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti, anjos descendo dos altos céus, louvam aos céus a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão acordados mesmo, gente? Vocês estão acordados? Aí eu pergunto assim, porque aqui em casa ninguém dorme não. Aqui em casa a gente não sabe o que é dormir faz tempo, hein, gente? Faz tempo. Deixa eu ver aqui com quem que eu não falei ainda. Entrou uma galera boa já, 29 pessoas aí. Com quem que eu não falei, Eu não falei com a Twid, gente, deixa eu ver aqui. Eita, glória a Deus. É difícil de ler aqui, velho. Deixa eu ver. Calma aí, aguenta aí, se aperrei não. Ivonete, Maria Ovando, Ana Maria. Quem mais? Aí entrou Maria Cleusa, Gemima, Isabelino, meu querido, Lúcia. Quem mais? Maria, Marcele, Clotildes, Cristina, Fabiola, Gerson. Quem mais, meu Jesus? Vamos ver, Jurandir. Esse povo abençoado. Glória a Deus. Luci, Raquel, Marinês. Rapaz, só tem gente boa aqui hoje, é? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Queridos, vamos continuar nosso papo. Esqueci de pegar água, ó. Agora vai no seco mesmo. Vamos lá. Vamos continuar nosso papo, né? Quem estava semana passada acompanhou aqui a nossa mensagem do dia. Abra aí então em 1 Coríntios capítulo 16, verso 13 e 14. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13 e 14. Nós trabalhamos o tema as 5 virtudes em extinção na igreja. Existem 5 virtudes que estão deixando de existir.
Está cada vez mais difícil de identificar essas virtudes na igreja. E esse texto fala exatamente dessas 5 virtudes. Nós trabalhamos 2 virtudes que estão em extinção na igreja, que são ficar alerta. Mariovando, é 16, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13 e 14. Primeira virtude, ficar alerta. E a segunda virtude, permanecer firme na fé. E nós trabalhamos ficar alerta, porque a igreja de Corinto é uma igreja que estava distraída. Uma igreja distraída é alvo fácil do inimigo. Uma igreja distraída, o inimigo pega fácil. O inimigo ataca e pega, meu irmão. Não brinca com Satanás, não. Distraiu, o alvo é fácil. Então, uma igreja distraída, uma igreja que não está alerta, uma igreja que não vigia, uma igreja que fica distraída com as coisas desse mundo, não é? Quer ver um exemplo? Ontem teve 2 shows grandes na cidade, né? Ontem teve um show de uma banda norte-americana muito famosa no mundo inteiro, chamada Guns N' Roses, que arrastou uma galera da igreja para o show. E também teve o show de Zezé de Camargo, no mesmo dia. A cidade de ontem estava um caos, o trânsito estava um caos. Eu até louvei a Deus por conseguir chegar na igreja ontem a tempo. E teve uma galera que foi para esses 2 shows aí. E principalmente, né, o show do Guns N' Roses é um show que tem várias músicas demoníacas, várias músicas que não vêm de Deus. E tinha uma galera da igreja, não estou falando da TIB, né? Eu também não duvido não que tinha uns tibianos lá no meio, não duvido não. Mas se foi assim, que Deus tenha misericórdia, né? Mas da igreja em Campo Grande, em geral, tinha uma galera nesses shows aí. Então o povo está distraído, com as coisas desse mundo. Corinto estava vivenciando, a igreja de Corinto estava vivenciando esse tipo de distração. E a igreja que se distrai, ela é alvo fácil do inimigo. Deixa eu pegar aqui minha folha que voou. Tô voltando, voltei. Então a igreja que se distrai é alvo fácil do inimigo. Uma igreja que não tem uma vida de oração, uma igreja que depende só das madrugadas de oração para que os outros orem, né? As pessoas ficam dependendo, terceirizando a sua intimidade com Deus. Está distraída com o WhatsApp, está distraída com o Instagram, está distraído com as lives, está distraído até mesmo com os cultos. Vai para o culto, mas se distrai com o culto, mas não é um culto a sua vida. Então nós trabalhamos isso também como primeiro ponto. O segundo ponto é permanecer firme na fé. Permanecer firme na fé. Uma igreja que está oscilando, as pessoas não têm mais uma firmeza, uma constância. E eu disse que a igreja que oscila, vacila. Oscilou, meu irmão, vacilou, não é? Os irmãos estavam sem foco. Corinto, uma igreja que estava sem foco. O foco do evangelho, o foco em Cristo foi perdido. A fé daqueles irmãos já não estava mais firme em Cristo. Será que a sua fé está firme em Cristo? Né? Glória a Deus, 40 pessoas aqui hoje. Será que a sua fé está firme de fato em Cristo? Ou você está sempre olhando para outras coisas, perdendo o foco, não é? Perdendo o foco. Bom dia, Elizabeth, bom dia, André. Gente que estava perdendo tanto o foco que estava tendo os seus pastores de estimação, não é? Será que a terceira igreja tem pastores de estimação? Será que uns preferem, idolatram? A igreja do Corinto estava assim. Um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E o apóstolo Paulo falou: vamos parar com esse negócio aí, que isso não vem de Deus não. O foco está errado, vocês estão se iludindo. Não olhem para os homens, olhem para Cristo. Não olhem para o que um é capaz de fazer e o outro não é capaz de fazer.
Olhe para Cristo. Não se iluda com as novidades do mundo. Corinto também tinha uma cultura muito agitada, muito paganismo e muita promiscuidade. A cultura do Campo Grandense, como que é? A cultura do brasileiro, como que isso está tirando o seu foco de Cristo? Então nós trabalhamos essas duas coisas. Se você quiser ouvir a mensagem da semana passada, me manda um WhatsApp que eu tenho gravado essa mensagem no YouTube e eu posso te mandar. Amém? Aliás, não só essa, eu estou registrando todas as nossas mensagens da madrugada de oração. Eu estou registrando no meu canal chamado Proscunel. E se você quiser assistir, me manda um WhatsApp que eu te mando. Hoje nós vamos trabalhar mais um tema, talvez dois. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje. O terceiro tema, e nós vamos ler primeiro a mensagem, a palavra, que está em 1 Coríntios capítulo 16, o 13 e o 14 diz assim: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Façam todas as coisas com amor. É assim que encerra esse texto. Qual o nome do canal YouTube? O nome do canal, Cristina, é Proscunel. Proscunel com K, Proscunel, tá bom? Coloca meu nome lá, Proscunel, que você vai ver. Vamos orar, queridos, para iniciarmos a meditação dessa mensagem? Pai amado, querido Deus, em nome de Jesus, mais uma madrugada de oração aqui, Senhor Deus. Estamos felizes por estarmos reunidos como igreja, orando numa sexta-feira, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo culto de ontem à noite, pela palavra que recebemos. Obrigado, Senhor Deus, ao longo dessa semana, teus filhos estiveram aqui na madrugada de oração, orando, pedindo ao Senhor, buscando tua face. E nesse momento agora, Pai, mais uma vez queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Nos ajude para que possamos entender, compreender, Senhor, as Escrituras, compreender o que o Senhor quer. E justamente nesse texto, ó Pai, o que o Senhor quer nos ensinar hoje? O Senhor tem nos ensinado desde semana passada, ó Pai, sobre ficar alerta. Obrigado, Senhor Deus, por aprender um pouco mais sobre isso e também sobre permanecer firme na fé. Hoje queremos tratar, ó Deus, sobre mostrar coragem, que é uma das virtudes que a igreja tem perdido. Ó Deus, nos ajude a entender essa palavra, nos ajude, Senhor Deus, a viver essa palavra, Pai. Nos ajude a termos uma vida que te agrade, uma vida que o Senhor contemple e que o Senhor se agrade desta vida, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Fortaleça agora seus ânimos, suas forças, fortaleça o seu coração para estarmos firmes até o final desta live de hoje, Senhor. Obrigado por tudo. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente falando aí que vai querer, manda um WhatsApp para mim, tá? Manda um WhatsApp para mim que eu mando para você. Aliás, eu tenho um grupo de devocional, tá bom? Se você quiser participar, ele está parado hoje porque estamos na leitura de 6 meses, ó. Você tá lendo? Hein, varão? Tu tá lendo, varoa? Tá em dia? Tem que ler, varão. Vambora. E assim que acabar a leitura de 6 meses, eu volto postando os devocionais no grupo de WhatsApp. Se você quiser participar do grupo, manda para mim uma mensagem que eu te coloco lá. Tá bom? Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Cristina é de Brasília. Que bênção, Cristina. Seja bem-vinda. Mostrem coragem. A igreja de Corinto tinha perdido a coragem. Mas que coragem? Que coragem é essa? De que o apóstolo Paulo está falando? Porque coragem, ela é uma virtude que vem do contrário do medo, ou de se combater, uma virtude que se usa para se combater o medo, não é? Mas existem outras coragens também, como ânimo, é um sinônimo de coragem, não é? Força, sinônimo de coragem. Mas aqui o que a gente pode perceber nesse texto, queridos? A igreja tinha medo, mas era um medo de confrontar. A igreja era um medo de confrontar. Confrontar. Confrontar o quê? Confrontar o pecado. E isso é uma das virtudes que a igreja do Senhor está perdendo.
A igreja do Senhor está perdendo a coragem. O apóstolo Paulo fala: mostrem coragem. Interessante que não é tenha coragem, seja corajoso. Não é assim que ele escreve. Ele está escrevendo assim: mostre, que as pessoas vejam a sua coragem. Imagine que nós estamos aqui hoje, 45 pessoas para a glória de Deus. Todo mundo observando que cada um de nós, os 45, tem coragem. Todo mundo observa, porque eu mostro coragem, Yasmin mostra coragem, Elizabeth mostra coragem, Ana Cristina mostra coragem, Isabelino mostra coragem. Todo mundo que está aqui mostra coragem. E como eu mostro coragem? Como é que eu posso mostrar que eu sou corajoso? Quando eu identifico o pecado no meio da igreja e eu confronto. Ah, pastor, tem coragem de fazer isso não? Pois é, mas o apóstolo Paulo aqui, cheio do Espírito Santo, escreve a essa igreja cheia de pecado, dizendo: mostrem coragem. Primeiro ele fala: fica alerta, de olho, ligeiro, fica ligeiro. Segundo, permaneçam firmes na fé, naquilo que vocês aprenderam, naquilo que vocês sabem sobre Cristo. E o terceiro, mostre coragem. Mas, queridos, por quê? Por que especificamente o apóstolo Paulo fala a essa igreja dizendo: mostra que você é corajoso? Por quê? Porque quando um crente mostra coragem para combater o pecado, a igreja percebe que o que está sendo feito ali não é brincadeira. Quando eu mostro coragem para combater o pecado no ministério de adoração, os outros do ministério de adoração e toda a igreja, vendo que eu sou corajoso para combater o pecado no ministério de adoração, veem, primeiro, que eu não estou na igreja para brincar de ser crente. Segundo, que o evangelho nessa igreja está sendo seguido e obedecido. E terceiro, as pessoas observam que o pecado naquele ministério não se cria. Aí mesmo assim, você é convidado pela palavra de Deus a mostrar coragem e a estar atento, porque na hora que se levantar um pecado e você tem conhecimento, você precisa respirar fundo e dizer: eu agora preciso confrontar esse pecador. Por quê? Porque se eu confronto o pecador e ele recebe a graça do Senhor, ele é uma pessoa que se arrepende. Então ele vai se arrepender. Ele se arrepende, confessa o pecado, e aquele pecado é banido da vida daquela pessoa, e a paz volta para aquela pessoa e para aquele meio que ele está convivendo. Então, mostrar coragem é combater o pecado. Especificamente, queridos, aqui na igreja de Corinto existia um problemão. Deixa eu voltar aqui no capítulo 5 para você lembrar. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem entre mesmo os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Esse era o pecado dos pecados que Paulo comenta aqui na carta aos Coríntios. Ele fala: olha, entre vocês está havendo uma imoralidade, mas é um tipo de imoralidade que nem mesmo os não religiosos cometem. Até aquelas pessoas que não são da igreja, que não gostam de ir para a igreja, até aquelas pessoas que não têm contato nenhum com o evangelho, até as pessoas que não conseguem entrar num templo para adorar, cantar, vivenciar a vida de igreja, até essas pessoas não cometem esse tipo de pecado. E é um pecado tal que chega a ponto de um cidadão que está no meio de vocês dormir com a mulher do seu pai. A madrasta dele é a prostituta dele. Está pegando a mulher do próprio pai
E vocês, olha o que diz no verso 2: e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessa. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha a ousadia do apóstolo Paulo. Ele diz: olha, eu não estou aí não. Eu não estou presente aí com vocês não. Mas em espírito eu me reúno com vocês, os crentes de verdade. E eu já sentenciei. A minha sentença é, olha a autoridade do apóstolo Paulo. Olha a autoridade. A minha sentença é que esse cabra que não se arrepende, que cometeu tal coisa, seja entregue a Satanás para que a sua carne seja afligida, para ver se o espírito dele é salvo no dia do Senhor. Isso aqui é mostrar coragem. Não é uma pessoa frouxa que faz um negócio desse, não. Em 3 anos de ministério de adoração, eu já tive experiências suficientes de confronto de pecado que me custaram muitas lágrimas, muitas noites de oração e muitas tristezas, mas, para a glória de Deus, o pecado foi retirado. E isso me custou caro e vem me custando caro. E você precisa mostrar coragem. Haviam pecadores que precisavam de confronto, mas essas pessoas não confrontavam. O apóstolo Paulo fala: vocês ficam cheios de orgulho. Como é que pode uma pessoa no meio da igreja cometendo um pecado desse, de uma natureza dessa, vocês não confrontam, vocês não mostram coragem, vocês não falam com ele, não tira esse pecador no meio de vocês e ainda ficam com orgulho disso? Isso não é nem questão de se pensar. Isso não é nem questão de se pensar. Casais no meio da igreja que estão em fornicação e a família orgulhosa porque não confronta e ainda diz assim: ah, mas pelo menos está na igreja. Ah, meu filho, minha filha, eu tenho orgulho porque pelo menos vai para a igreja. Mas está numa vida de pecado e você não confronta. É necessário confrontar. Há pessoas que estão em pecados, estão falando mal uns dos outros, estão numa vida de fofoca. Há pessoas que não se arrependem dos seus pecados, mas você não tem coragem de chegar e confrontar. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 18, diz que se você sabe que alguém está pecando contra você, você precisa chegar com essa pessoa e confrontar essa pessoa. Isso é Jesus que fala. Confronta, se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrepender, leva 1 ou 2 testemunhas. Se ainda assim, pela palavra de 1 ou 2 testemunhas não se arrepender, você leva aos líderes da igreja. Se aos líderes da igreja não se arrepender, eles vão levar toda a congregação. E se não se arrepender, aí você corta essa pessoa do meio da igreja, exclui. Não quer arrependimento? Quem não quer arrependimento não quer ter Jesus. Simples, porque todo aquele que quer ter Jesus quer uma vida de arrependimento. Ontem o pastor Manuel pregou na igreja e uma das falas dele foi essa: quanto mais próximo de Deus eu estou, mais ciência eu tenho do meu pecado. Quanto mais próximo de Deus eu fico, mais ciente do pecador que eu sou eu tenho, mais ciente eu fico. Então, quanto mais perto de Deus eu estou, mais arrependido eu estou. Então, se alguém me confronta, e eu digo de coração aberto: se eu pecar contra você, pelo amor de Deus, me confronte. Se eu magoei o seu coração, se eu feri o teu coração, vem até mim e diz: pastor Romualdo, aquilo que você falou é aquilo mesmo? Eu entendi certo? Porque aquilo mexeu comigo e eu não fiquei em paz e eu preciso te falar, eu não estou bem. E se foi aquilo, pastor, eu não gostei que você falou não.
Fala para mim, porque aí eu vou me arrepender do meu pecado e eu vou te pedir perdão e a gente vai ficar em paz e o inferno vai perder mais uma vez e os céus vão aplaudir, vão ficar em festa por um pecador que se arrepende. Você está entendendo, igreja? Diz amém aí, um amém bem forte aí. Queridos, mostrar coragem é confrontar o pecador, para esse pecado bater em retirada da vida da igreja. E também é necessário cuidar de nós mesmos. Deixa eu ver o horário aqui. É necessário cuidar de nós mesmos e dos que estão perto, porque o confronto ele não é somente do outro, ele também é nosso. O confronto ele começa dentro do meu coração. Eu preciso olhar para dentro de mim. Olhar para dentro de mim. Se eu olhar só para a vida do outro, isso vira fofoca. Ouve-se por aí. Olha isso. Virou fofoca. Por que ouve-se por aí? Porque já estão falando. Eu frequento aquela igreja nada, eu vou lá para a terceira igreja nada. Por que tu não vai para lá? Rapaz, por quê? Porque lá o pecado está solto, meu amigo. Ninguém confronta, o pecado lá prolifera. Tem 5 pastores lá, tem 4 pastores, 3 pastores batistas lá que estão na liderança, mais um que vai se tornar em concílio, e nenhum dos 4 confronta o pecador. Já imaginou? Misericórdia! Já imaginou? A pessoa dizer assim, ó, tem 4 pastores lá que estão à frente da igreja, com cargo na igreja, fora os outros pastores que estão apoiando nos ministérios, e nenhum dos pastores confronta uma pessoa. Essa era a realidade da igreja de Coríntio. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. Um cabra safado que está pegando a mulher do seu pai, que não é confrontado, que não se arrepende. Eu já tratei com ele quando eu estive com vocês, mas vocês não mostram coragem para dizer, meu filho, você está em pecado. O que você está fazendo na Bíblia diz que é pecado. Você precisa se arrepender. Se ele se arrepende, isso não era nem escrito na carta. Mas como ele era uma pessoa que tinha uma inclinação de morte do pecado, e ninguém confrontava, não se arrependia, já teve um confronto, mas não se arrependeu, o apóstolo Paulo, beleza, deixa que eu faça o que eu tenho que fazer. Vou entregar a Satanás. Por quê? Porque já tinha sido confrontado e não se arrependeu. E ele diz, para ver se no dia que Jesus voltar, o espírito dele seja salvo. Porque a carne dele precisa ser moída. E por que isso é sério, queridos? Porque a carne do nosso Senhor Jesus Cristo foi moída. E essa carne nossa pecaminosa precisa sentir as marcas de Jesus. Nós precisamos ser confrontados. 46 pessoas aqui que já falaram mal um do outro. Agora, escreve aqui se você tem coragem de dizer assim, eu nunca falei mal de ninguém. Se você for corajoso, escreva aqui agora. Eu nunca falei mal de ninguém. Eu nunca falei mal de nenhum pastor. Eu nunca falei mal de ninguém da minha família. Eu nunca falei mal de ninguém. Essa semana eu não falei mal de ninguém. Se tu for corajoso, varão, escreve aqui. Eu nunca falei mal de ninguém, não. Aí, se tu for corajoso, tu me passa teu WhatsApp que eu vou pegar umas dicas contigo. Queridos, eu já falei mal, já. Eu já falei mal de tu. E por que é necessário termos essa consciência? Para nos arrependermos, querido. A carne é fraca. Nós precisamos nos arrependermos dos nossos pecados, dobrar o nosso joelho e dizer, Jesus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Essa é a postura do verdadeiro adorador. Lembra Jesus quando chega perante o muro, acho que era o muro das lamentações ali em Jerusalém, no muro das orações, e estava lá um fariseu dizendo assim, ah, Senhor, olha para este teu servo que é dizimista fiel, que ora 3 vezes por dia,
que lê as Sagradas Escrituras, que frequenta a madrugada de oração, que não perde um culto da Terceira Igreja Batista, que manda mensagem para o pastor Manuel Neto todo dia para dar bom dia para ele, dizer que ele é lindo, maravilhoso, que está todo culto de manhã, de noite, de madrugada, orando a palavra, não perde nada. Olha para esse teu servo que faz, mas não olha para aquele ali não, aquele ali é um nojento, aquele ali não presta não, Senhor. Eu sou dizimista, eu oferto muito mais. Olha para mim, Jesus. Aí Jesus diz assim que tinha um outro lá que estava lá batendo no peito, não conseguia nem falar direito. E dizia assim: Senhor, olha para esse pecador aqui. Eu sou pecador, Pai. Tenha misericórdia de mim que sou pecador. Tenha misericórdia de mim que sou pecador. É só o que ele sabia dizer. E aí Jesus pergunta: você acha que quem é o adorador? Quem é o adorador? É aquele que se colocou com humildade, dizendo assim: eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus, eu preciso ser confrontado, eu preciso ser confrontado. Só que quando há o confronto, aí aparece 50 milhões de mimimi. Meu Jesus, eu não aguento mais. Se você falar assim: rapaz, não faz isso não, aí a pessoa já: nossa, pelo amor de Deus. A pessoa está na igreja para quê? Para passar a mãozinha na cabeça dela. Ô meu filho, como você é bonitinho, poxa, maravilhoso, hein, Jesus, que bochechudinho de mamãe, de papai, você é maravilhoso. Você é fofinho, fofinha, cheiroso, cheirosa de papai. Isso aqui é o meu filho, eu falo com ele assim. Mas com a igreja do Senhor é necessário o confronto para dizer: você é pecador, você é pecadora, eu sou pecador. Ontem eu fui confrontado. A palavra veio para me confrontar. Eu digo: é verdade, Jesus, é verdade, isso aí é verdade. Eu preciso disso aí, Jesus, isso aí é verdade. Ou você vai para a igreja e quando alguém prega assim: ó, fulano, hein? Fulano, é para tu. Bendito de Jesus, bendita de Jesus. É para nós. A palavra precisa ser confrontada, mas nós precisamos mostrar coragem. Mostre coragem. Mas pastor, eu vou mostrar coragem se eu sou pecador? Mostre. Mostre, porque isso vai fazer você também vigiar. Aquele pecado que eu venci, eu preciso ajudar que o outro vença. Mostrar coragem não é julgar. Mostrar coragem é dizer: você está em pecado, querido. A palavra de Jesus diz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vamos orar por isso? O que você tem a me dizer sobre isso? Ah, estou em pecado. Não, vá se lascar. Aí você diz: então tá bom. É com Deus, viu? Eu já falei o que tinha que falar. Que Deus abençoe as nossas vidas, queridos. Que Deus abençoe as nossas vidas, a nossa humildade. E semana que vem a gente continua, nós temos mais 2 pontos. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, a começar de mim que sou pecador, que não sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que você em nada. Em nada eu não sou melhor do que você. Mas em nada. Entende? Não tem nada em mim que Jesus olhe para mim e diga: nossa, que filho maravilhoso você é. Não. Quando Deus olha para Romualdo, ele diz assim: você é um nojento. Eu não aguento olhar para você. Então para com esse negócio de: eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para de falar besteira. Para de falar besteira. Quando o apóstolo Paulo falou que pode todas as coisas, ele estava falando: olha, eu já fiquei nu, eu já passei fome, eu já passei frio, eu já naufraguei várias vezes, eu já levei chicotada, mas eu também sei o que é comer um pão com ovo, também sei o que é comer uma lasanhazinha, uma macarronada, sei o que é estar agasalhado. Então em tudo isso eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Para de usar esse texto bíblico para dizer que você é a última bolacha do pacote. Tu não é não. Eu quero te falar que tu não é não. Nós somos
necessitados da graça de Deus, porque quando Deus olha para nós, Ele vê um monte de gente nojenta, pecadora, que Ele vira o rosto, porque Ele não aguenta de ver tanto pecado na vida da gente. Mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que olhou para nós na cruz do Calvário e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aí aquele que olha para a cruz e aquele que se rende a Jesus, aí Jesus toma a frente e diz: Pai, eu morri por ele, Pai. Pai, eu morri por ela, Pai. Pai, ele é meu, ele creu em mim, Pai. Ele é nojento, é verdade, mas olha, ele está olhando para mim, Pai. Ele está olhando para mim. Tem misericórdia dele, Pai. Ele é pecador, é verdade, Pai. Eu concordo com o Senhor. Ele é pecador, mas olha para ele. Olha para ela, Senhor. Olha para ele, Pai. Ele está se arrependendo, Pai. Ele se arrepende quando é confrontado, Pai. Olha, ele olha para a cruz. Ele olha para a cruz e ele vê a mim, Pai. E todo aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou. É sobre isso, Pai. Aí o Pai disse: tudo bem, meu filho, já que é por você, eu vou olhar para ele. Já que é por você, eu acolho ele. Já que é por causa de você, já que quando ele é confrontado ele se arrepende, eu vou também acolhê-lo. Não é porque ele merece, é bonitinho, fofinho, cheirosinho, maravilhoso, cheio de bondade. Não há bondade nele não, meu filho Jesus. Não há bondade nenhuma no Romualdo não. Ele não presta. Ele está no lamaçal de pecado. Mas já que ele olhou para Jesus, ele está se recuperando, ele está se santificando, ele está... Oh, meus irmãos, é sobre isso, você entendeu? É sobre isso. A igreja é o conjunto de gente que está olhando para Cristo para ser um pouquinho melhor. Porque quando eu olho para dentro de mim, meu querido, eu só vejo um podridão. Mas eu olho para Jesus e eu digo: oh meu Pai, que bom que eu tenho o Senhor. Que bom que nós temos Jesus, queridos. Porque se não fosse Ele... Mostre coragem. Confronte você mesmo. Permita que a palavra confronte você. Permita que os pastores dessa igreja confronte você. Permita que os líderes santificados pela palavra confronte você. Porque todos nós estamos sendo confrontados todos os dias. Jesus é aquele que nos purifica de todo pecado. Mostre coragem. Vamos transformar a terceira igreja numa igreja que se livra do pecado. Vamos mostrar para a sociedade de Campo Grande que a terceira igreja é uma igreja que veio para ser séria. Vamos mostrar para essa cidade, para aquele bairro do Vila Glória ali, que aquela igreja não brinca com pecado. Que aquela igreja confronta o pecador. E que pecador não se cria ali. Pecador ali, se arrepender, fica. Pecador que não se arrepender, não se cria. Vamos mostrar para Campo Grande que nós nos arrependemos, que nós reconhecemos que somos pecadores. Vamos mostrar para essa cidade que existe uma igreja séria, que não está preocupada em lotar as cadeiras, está preocupada em lotar as cadeiras de arrependidos. E sempre caberá mais um. Sempre caberá mais um. Amém, queridos? Senão eu vou só pregar aqui e a gente não vai orar.